Oi mãe, tudo bem? Eu, junto de outras mamães, vimos a oportunidade de fazermos uma série abordando vários assuntos, alguns já comentados aqui no nosso canal. Serei eu e mais uma convidada, que eu tô deixando bem à vontade para a escolha do seu tema, e a gente vai fazer uma conversa bem informal, para trazer mais informação e pontos de vista diferentes também. Espero que vocês curtam. Oi mãe, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Jaque, ela é mãe do Benjamin, de 3 anos e 9 meses, e nós vamos falar sobre disciplinas, várias formas de disciplina, né? Porque hoje a gente nomeia um monte delas. Disciplina positiva, disciplina com afeto, disciplina não punitiva, disciplina sem violência, enfim, disciplina arcaica e outras mais. E eu tenho um tipo de disciplina e a Jaque tem outro tipo de disciplina. E a gente vai trocar um pouquinho de dela, vai contar um pouco do que ela acha, do que ela percebe, de como ela aplica. E isso que é a riqueza da troca de ideias, né? Da gente, o canal é feito justamente para isso, para a gente mostrar que existe vários tipos de mães, vários tipos de personalidades de crianças, e a gente tem que começar a entender como que a gente lida com cada uma delas. Percebendo, lendo e tendo compaixão e com um pouquinho de afeto, tudo funciona. E aí, Sim. como que você faz? Então, como lidar com isso? Eu acho que é sempre um grande desafio, porque a gente, quando tem que impor limites, quando tem que dar as direções para o filho, né? A gente passa por uma série de coisas da nossa história, do que a gente quer acertar, de quem a gente gosta de ouvir, de quem a gente leu, e a gente tem que arranjar uma forma, né? Então, assim, eu acho que a primeira, principal, assim, é saber ler o filho, né? E conversar com ele, assim, trazer para ele, para a realidade do que está acontecendo, dizer, olha, você não está dando conta de obedecer, você está saindo dos limites, né? E esse tipo de argumento com ele dá muito certo, porque eu fico até perguntando às vezes, por que você está fazendo isso? Por que que tu não está obedecendo? Enfim, às vezes não dá muito tempo de ficar com esses porquês e com essas conversas, né? A gente tem que ser mais direta e assertiva, assim. Faça isso ou vem, né? Já pega pela mão, já sai puxando pela mão. Mas assim, eu entendo, né, que principalmente com relação ao jeito que a criança recebe, né? E em especial meu filho, eu tenho observado e a gente conversou muito, assim, eu e meu esposo sobre isso, assim, sobre essas posições, porque na minha cultura familiar a gente teve punições, assim, até com uma, a gente tem, assim, o princípio cristão, né, de apanhar, digamos assim, com a vara, a minha mãe andava sempre com a varinha em tudo que era lugar, na bolsa, no carro. E a gente morria de medo da vara e obedecia, assim, Por medo. com medo. Mas a gente também vê que ele, assim, apesar das conversas, às vezes também não terem grande efeito em alguns momentos, tem que ter uma punição mais, assim, vamos pensar um pouco, senta aqui um pouco, falar com um tom de voz adequado. Porque ser firme não quer dizer que tu vai ser grosseiro com a criança, mas ser firme é outro tom de voz, é uma direção, é uma firmeza. Não precisa gritar com a criança, mas vai até os olhos dela, se abaixa, coloca ela de frente a frente. Respeito, olha né? bem nos olhos, né? Olha, você está errado, eu é que sei o que é melhor para você. Filho, eu sei o que é melhor para você e isso está errado. Senta aqui um pouco, vamos... calma os ânimos, né? Vamos respirar, vamos dar uma relaxada. E isso da respiração, isso é bem legal, porque eu uso bastante. E até umas amigas, assim, que eu tive um tempo, eu tô morando aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou gaúcha, já deu pra ver pelo sotaque. E eu tive uns 2 meses no verão em Porto Alegre, revendo a família, os amigos e os filhos dos meus amigos, que estão com os filhos da mesma idade. A gente teve vários momentos lá juntos com as crianças. E aí que você vê a diversidade, né? A gente né? vê a diversidade e todos ficaram impressionados quando o Benjamin
ficava naqueles conflitos com as crianças dos brinquedos, que é a fase, né, de choradeira por disputa de brinquedo. E eu tirava ele de cena, colocava ele sentado e dizia assim, respira 3 vezes, Benjamin. Ele parava tudo e respirava. E as minhas amigas ficavam assim, o que é isso? O que tu fez com a criança? Passa a receita! E ele ficava paradinho assim, respirava 3 vezes, tá? Agora se acalma, vamos conversar sobre a situação. E aí dizia, nós estamos na casa aqui, os brinquedos são deles, eles estão compartilhando contigo, agora não querem mais compartilhar. Se acalmou, Benjamin? E ele, sim. E aí respira mais um pouquinho, quando ele não conseguia ainda se acalmar. Então a questão da respiração, criar alguns mecanismos assim, eu acho que é muito legal também. Sem dúvida, e que a criança responda, né? Mas o que a Jaque falou anteriormente dá de encontro a isso. Você tem que saber ler a sua criança, porque cada criança tem um tipo de temperamento e cada criança também tem um tipo de evolução, né? Então, por exemplo, com o Benjamin funciona desse jeito. O Rafa, por exemplo, ele não é quieto no sentido de focado como o Benjamin é. Então, isso daí é importante, a gente saber qual é a linguagem que a gente tem que usar com o nosso filho. A Jaque já percebeu, o Benjamin é muito mais avançado com relação à linguagem, e aí ela usa os mecanismos que ela acha que funciona e dá certo, né? Dá certo, tem dado. Né? Já aconteceu de eu mesmo ter que respirar 3 vezes. E ficar lá respirando até chamar meu marido, às vezes, vai que eu já tô impaciente. Para quem fica bem mais tempo, é mais fácil a gente sair da paciência, é mais fácil a gente, ficar mais nervoso em alguns momentos, porque é muito mais tempo, né? Sim, é mais desgastante, né? Mais desgastante. Então a gente tem, pelo menos em casa, esse combinado, assim, quando um acha que já tá no seu limite, respira e chama o outro, né? Isso é ótimo. Por favor, vai, isso é ótimo. me socorre, porque eu posso estar passando dos limites. E criança, ela vai testar também os nossos limites. Sem né? dúvida. E um desafio. É assim que eles aprendem, né? E é tão importante essa questão do disciplinar, de dar limites, que... E assim, a gente... Uma experiência interessante, assim, né? Que nesse período, inclusive, que eu fiquei no Sul, eu fiquei muito na casa da minha mãe, da minha sogra. E mãe e sogra, né, são as vós. Então, quando a criança não queria comer muito, quando ele não queria não sei o quê, tá aquele desenho nele que ele fica quietinho e vai comendo. Só que na nossa casa, no que a gente ambiente familiar, na hora do almoço nós estamos juntos. Então, a gente não tá vendo atrações, não tá vendo desenho, coisa e tal. Claro que isso é um grande desafio com uma criança, porque a criança ela é dispersa, ela não é de comer, assim, o meu filho pelo menos não é de sentar e comer um prato de comida, né? Então assim, a gente tem que estar contando história na hora da comida, a gente tem que estar se virando nos 30, a gente tem que estar inventando brincadeira e jogando dado pra cima pra ver quantas colheradas Sim. vai dar. Então, tem que entreter de algum jeito. É todo um entretenimento. Só que nesse período na casa, né, que eu tava viajando, enfim, eu não ia estar entrando em contendas, né, com a minha mãe, e são as vós, e eu entendi, é um período, mas a criança, ela é super esperta, então ela já sabe que se ela faz uma choradinha com que no caso eu estava na casa da minha mãe, dos meus pais, e a minha mãe já dava essa solução, eu ficava dando razão para minha mãe para não estar entrando em contenda. Então ele continuou fazendo isso. Então, quando a gente voltou para casa, ele achou que ia ser do mesmo ritmo. Ele dá aquela chorada dele, a gente liga a TV. E foi um desafio também para mim. Porque é ruim, tu não quer na hora do almoço tá ouvindo uma criança gritar e sendo que tu sabe que na hora que tu liga ele vira um santo. Então, assim, em que momento eu tenho que também abrir mão daquilo que é difícil para mim? É difícil para nós ouvir um choro. Quanto tempo ele vai chorar? Foi foi praticamente uma semana depois que a gente voltou de querer chorar. Adaptação, né? De se readaptar ao ritmo.
Mas, claro, sempre explicando. Mas a gente teve... Isso é importante, né? Porque o não, ele pode existir. Ele não precisa ficar isento. Mas que você tenha a paciência, a tolerância de explicar o motivo do não. E é um desafio muito grande pra gente, porque quando a gente entende isso e faz, claro, com amor, com sabedoria, mas é um momento de luta também. Não ceder ao choro, não ceder ao... tu falou não e explicou e a criança tá lá desesperada chorando. Aí ela chora e tu se compadece, né? Se compadece assim, então tá, eu vou te dar um pouquinho. E se tu fizer isso uma vez, 2 vezes, ela vai saber que sempre pode fazer isso. Sem dúvida. Então, assim, é uma questão bem delicada, mas importante, fundamental, assim, que a gente siga nessa linha, nessa direção, sempre sendo claro, sempre eu gosto de fazer, como o Benjamin é avançado, assim, eu não acho que seja avançado, então, mas enfim, eu acho que ele entende. Ele tem uma compreensão acima, ele compreende bastante. Assim, a gente combina, ele entende, ele refaz combinados. Ele entra em acordo. Ele entra em acordos, então eu digo assim, então tu não, por exemplo, comer doce, chocolate, essas coisas, ele só pode final de semana. E também não é um monte, né? Mas ele só pode final de semana. Então, às vezes, mesmo que seja de manhã, ele já acorda falando, eu quero chocolate, hoje é sábado. Aí eu disse, não, filho, mas não é assim, porque sábado vai ficar comendo chocolate. Como não, mamãe? Né? É final de semana. Daí a gente vai explicando mais em alguns momentos. E ele assim, então vamos fazer um combinado. Eu como um pedaço de pão e como chocolate. Ele gosta muito, né? Então gosta demais. Então às vezes a gente abre essas exceções, né, de dar um chocolate fora de um horário, porque e eu acho muito legal isso, e meu marido incentivou. Eu não incentivei muito isso, mas meu marido sim, de incentivar ele a negociar, porque eu naturalmente sou uma negociante, assim. E no jeito mais do meu marido, na criação dele, ele não foi tanto e ele se sente um pouco prejudicado por causa disso. Que legal. Então ele dá oportunidade. Ele gosta dessa cultura, assim, ele gosta de se aperfeiçoar nisso, digamos. E ele incentiva muito o Benjamin a negociar. Tá, então se tu não quer emprestar o teu brinquedo, o que tu pode, se a criança não quer te dar, o que tu pode dar para ela, negociar com ela. Então ele não, se uma criança puxa o brinquedo dele, o meu marido várias vezes já fez ele voltar para negociar, olha, quem sabe então o meu, quem sabe o Vamos teu. trocar. Então assim, ele vem, claro, nem sempre também a criança vai querer aceitar, mas ele pelo menos tentou, e a gente sempre fala assim, não, pelo menos tu tentou, pelo menos tu tá... E também é uma linha tênue isso aí, né? Porque, por um lado, quando ele começa a incentivar, e como ele é muito esperto e fala bastante, então, às vezes, ele quer vir com vários argumentos. E daí também a gente tem que dizer, chega. Você que lute. Então, assim, chega, não tem mais argumentos, deu. Então, e a gente acaba cedendo, às vezes, porque ele é muito bom nos argumentos. Então ele começa assim, mas eu amo tanto, parece aquele... Gente, ele vai fazer 4 anos. 4. Mas é que eu amo tanto, é que eu queria tanto. Aí tu, meu Deus. Aí faz, né? Mas aí tem que ver essa linguagem, né? Que se a criança sempre ficar ali tentando, ela vai ver que nem sempre ela vai conseguir. Ela tem que saber que nem sempre com aquele olharzinho dela do gato de botas, ela vai ter tudo que ela quer. E tudo conversado, tudo com bastante afeto, né? Com bastante compaixão, com bastante paciência. É para isso que a gente está lutando. A gente entende que tem criações diversas, né? Tipos de disciplina também. Os nossos pais foram disciplinados de formas diferentes e eles não tinham tanta informação. Hoje nós temos, então a gente busca sempre estar evoluindo, né? E melhorando a cada dia. Né? Então é isso, a nossa conversa foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido. Jaque, obrigada. Eu que agradeço. Adorei. A gente sempre trocando experiências é sempre muito bom. Curtem, compartilhem, deixe o seu like,
se inscreva no canal e deixe comentários também, tá bom? A sua interação é importante pra gente. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo.